Essa é a aula 4 do módulo Gerência de Entrada e Saída do curso de Sistemas Operacionais da Universidade Federal de Campina Grande. Nessa aula a gente vai falar sobre driver de teclado e driver de monitor de vídeo. Então, antes de falar do driver de teclado, vamos falar um pouco sobre o hardware do teclado. Então, o hardware do teclado é um hardware bastante simples. É uma placa com conectores sobre a qual repousa um tabuleiro de teclas. Quando essas teclas são comprimidas, elas fecham contato nessa placa. E quando elas são soltas, o contato é aberto. Cada vez que uma tecla é apertada ou liberada, uma interrupção é gerada e, junto com essa interrupção, é lançado o código da tecla no barramento. Então, o código é um byte que representa até 127 teclas diferentes. Então, os teclados podem ter até 127 teclas, na realidade eles têm bem menos do que isso. E o oitavo bit desse byte, ele indica se a tecla está sendo apertada ou liberada. Então, quando o bit é 0 é porque a tecla foi apertada, e quando o bit é 1 é porque a tecla foi liberada. Bom, isso é tudo que acontece no hardware. Então, ao teclar ou liberar uma tecla, uma interrupção com o código da tecla que foi teclada ou liberada é lançada e essa é a informação que o driver consome. Então, todo o resto é implementado pelo driver. Então, quais são as funções do driver de teclado, as principais funções do driver de teclado? Bom, a principal delas é a tradução de códigos. Então, o scan code, que é esse código que é lançado pelo teclado, é um código que depende do fabricante do teclado. Não tem nenhuma padronização para esse scan code, diferente de outros códigos que são usados para representar os caracteres nos programas. Então, por exemplo, o código ASCII, que diz que, por exemplo, a tecla A tem o código 97, não tem nada a ver com o código scan. Na realidade, toda vez que eu pressiono a tecla A ou que eu libero a tecla A, o mesmo scan code é enviado. Então, cabe ao driver do teclado saber se a tecla Shift ainda está sendo pressionada ou a tecla Ctrl ainda está sendo pressionada para transformar aquele A que foi digitado num A minúsculo, num A maiúsculo, num Ctrl A, etc. A segunda função mais importante do driver de teclado é a implementação de dois modos de operação diferentes. Então, o teclado ele pode operar de duas formas, dependendo do tipo de programa que está interagindo com o teclado, um modo é mais adequado do que o outro. Então, por exemplo, se o usuário digitar essa sequência de caracteres que aparece aí no slide, por exemplo, L, S, espaço em branco, menos U, backspace, A, Enter. Alguns programas como o Shell poderiam receber a linha já processada, ou seja, ao invés de receber todos esses caracteres, ele receberia apenas ls-a, que é de fato o que o usuário quer passar para o programa. Quer dizer, ele digitou errado o U, depois fez um backspace para corrigir esse U e depois digitou o A. Outros programas, como por exemplo o VI, que é um editor de texto, eles podem querer receber todos os caracteres digitados. Então, por exemplo, quando você digita o backspace no VI, não é o driver de teclado que vai fazer esse tratamento, mas sim o VI que vai posicionar o cursor no caractere anterior à posição corrente. Então, para permitir esses dois tipos de operação, o driver pode ser configurado para trabalhar no modo cooked, que é esse modo que processa
a entrada e entrega sempre uma linha já processada, ou seja, a informação só é enviada para o programa quando o Enter é digitado, e o modo RAW, que recebe caractere a caractere. Então, por exemplo, outros exemplos de caracteres que são processados no modo Cooked e não no modo RAW são as teclas do tipo Ctrl. Por exemplo, se você estiver usando o Shell e fizer um Ctrl+C, esse Ctrl+C é tratado como um sinal que vai ser enviado para o processo corrente para que o processo seja terminado. Se você está executando o VI, por exemplo, o Ctrl+C tem uma outra função. É um código, é um atalho para alguma função do VI. Por exemplo, Ctrl+S é um atalho para salvar o arquivo que está sendo editado. Então, o teclado permite esses dois modos de operação. Uma outra importante função do drive do teclado é implementar buffering, ou seja, permitir que o usuário digite entrada mesmo antes de o programa estar pronto para ler aquela informação. Então, você digitar à frente do programa que vai ler aquela informação. Toda vez que você digita, esse caractere é gerado uma interrupção, o driver tem que tratar aquele caractere. Se não tiver ninguém querendo ler aquele caractere, essa informação tem que ficar num buffer do teclado até que um processo tente ler o teclado e aí essa informação é lida desse buffer. Então, nesse caso, o processo nem bloquearia. Há duas estratégias que podem ser tomadas para implementar esse buffering. Pode ser a alocação de uma área comum para todos os processos ou de uma área ou de uma quantidade de bytes para cada processo. A desvantagem de ter uma quantidade de bytes para cada processo é que você precisa limitar o tamanho desse buffer a um valor relativamente pequeno, já que isso precisa ser multiplicado pelo número de processos que podem estar operacionais ao mesmo tempo. E por outro lado, você também não tem um limite máximo, porque, quer dizer, na realidade, o limite máximo vai dar pelo número máximo de processos que podem ser criados. A alternativa de se usar um buffer comum é mais interessante porque quando um processo pode estar usando mais desse buffering pode entrar no que seria a cota de um outro processo e assim você gerir esse buffering de forma mais eficiente. Bom, isso é tudo que eu tinha para falar sobre o driver de teclado. Como vocês podem ver, é um driver bastante simples. Vamos falar um pouco sobre o driver de monitor de vídeo, que na realidade hoje em dia é um driver ainda mais simples do que o driver do teclado, já que a maioria dos monitores são baseados em uma memória. Então, escrever no monitor, na realidade, é escrever na memória de vídeo e o hardware simplesmente lê essa memória de vídeo e exibe no vídeo a informação que está codificada naquela memória. A forma como o terminal vai exibir isso vai depender da tecnologia que é usada para a implementação do vídeo. Então, o driver de vídeo é, na realidade, muito simples. Ele simplesmente tem que escrever nas posições apropriadas da memória. Na realidade, a parte mais complexa da operação de saída em monitor de vídeo é feita por bibliotecas que rodam no modo usuário. Por exemplo, uma das bibliotecas mais famosas para fazer esse tipo de tratamento é a X-Windows, que é um sistema de gerenciamento de janelas. Tá? Esse sistema é que permite você fazer interfaces gráficas que são bastante sofisticadas, onde você pode interagir com mouse, com teclado, etc. Bom, isso conclui a parte de discussão de drivers do sistema operacional. Vamos falar agora um pouco sobre como é que aquela parte que é independente do dispositivo é implementada.
Bom, como eu falei anteriormente, o software independente do dispositivo é implementado tipicamente pelo sistema de arquivos. Vamos ver um exemplo de como isso é implementado no Unix. No Unix, os dispositivos são implementados por arquivos, na verdade, o mapeamento de um driver para um determinado dispositivo é feito através de arquivos. O diretório /dev é onde esses arquivos são armazenados no Unix. Então você tem aqui arquivos associados a disco, associados a terminais, associados a entrada padrão, a saída padrão, terminais novamente. Deveria ter um console também. Acho que passou muito rápido ali, a gente não viu. Então, isso aqui é um dispositivo associado a um console. E a gente vê, vamos ver o que é que são esses campos do ls-l. Vou listar aqui o meu diretório para a gente ver. Bom, o primeiro campo que aparece aqui no ls é o tipo do arquivo. Então, nesse meu diretório, eu tenho arquivos do tipo diretório, todos esses que começam com a letra D, e tenho arquivos do tipo normal, arquivos normais. Em seguida, eu tenho as permissões de acesso, a gente vai falar sobre isso no próximo módulo. O número de ligações também vai ser discutido no próximo módulo, o dono do arquivo, o grupo ao qual esse arquivo pertence e esse campo aqui que é o tamanho do arquivo. Então vamos criar um arquivo aqui. Então vou criar aqui um arquivo de teste no /tmp, vou escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6 com Enter, então ele tem 6 caracteres. Então vamos fazer um ls-l /temp/teste e a gente vai ver que o tamanho dele é 6. Bom, se a gente olhar no /dev, na realidade esses campos são um pouco diferentes. Então a gente tem de novo o campo do tipo do arquivo, e aqui eu tenho dois tipos diferentes. Eu tenho o tipo C, que são dispositivos a caractere, e eu tenho o tipo B, que são dispositivos a bloco. Depois eu tenho o número de ligações, o dono do arquivo, o grupo, e aqui, ao invés de ter o tamanho, eu tenho dois números. São chamados de número maior e número menor. Um desses números diz respeito a qual é o driver que deve ser usado. E o outro é um parâmetro que é usado para esse driver. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, vamos olhar só os discos. Se a gente olhar só os discos, a gente vai ver que esse número aqui é o mesmo para todos os discos, ou seja, esse é o número que define o driver, enquanto que esse aqui é o número que é um parâmetro para o driver de disco. No caso, vai definir qual é a partição à qual eu estou me referindo. Então, esse meu disco ele é dividido em várias partições e essa partição, esse parâmetro aqui me diz qual é a partição. Partição 0, a S1, a S2, a S3, a 1 e a A1 S1. Vamos ver outro dispositivo aqui. Vamos, por exemplo, ver um terminal. Então, a gente vê que o driver do terminal ele é o driver 4. Tá? Tem um outro tipo de TTY aqui que tem um driver 19. Tá? Mas os terminais têm os drivers do tipo 4. Tem outro, na verdade tem vários tipos de terminais, mas a maioria deles é esse driver 4. E aí você tem os diferentes terminais com diferentes valores. Esse C, que define que o arquivo é do tipo caractere, diz que é um device a caractere, ou seja, um device que é
a interação com esse device é via uma stream de caracteres, seja entrando uma stream de caracteres, seja saindo uma stream de caracteres. Então, por exemplo, o teclado é um dispositivo de entrada que envia para a CPU uma stream de caracteres. Cada caractere é enviado para a CPU depois de uma interrupção. O mouse é outro dispositivo de entrada que também tem um stream de caracteres que são enviados, um stream de caracteres que informam quanto o dispositivo se moveu no eixo X e no eixo Y em relação à posição anterior dele e que botões foram apertados ou liberados desde a última medição dessas informações. Dispositivos de saída a caracteres são, por exemplo, os terminais, né, que você escreve uma sequência de bytes na memória de vídeo do terminal. Os dispositivos do tipo B, ou do tipo bloco, são dispositivos endereçáveis, ou seja, para você acessar, ler ou escrever alguma informação naqueles dispositivos, você precisa passar um endereço. E aí você pode fazer um acesso a uma informação particular dentro daquele dispositivo. Não tem uma sequência de informações que precisam ser lidas ou escritas. Bom, com isso a gente... então, o mapeamento só para concluir, o mapeamento, a gente partiu de um exemplo em que eu tinha... na primeira aula a gente viu, eu tinha aquele programa que lia da entrada padrão e escrevia na entrada padrão e ele conseguia escrever tanto no arquivo quanto no vídeo e ler tanto do arquivo como do teclado. Como é que essa coisa funciona? Quando eu faço o open da entrada padrão, na realidade quando eu estou lendo o console, por exemplo, eu estou lendo o /dev/console. Esse é o arquivo que eu vou abrir para leitura. Ao abrir esse arquivo, eu identifico que esse arquivo é um arquivo do tipo device, do tipo C, e, portanto, essas operações vão ser executadas pelo driver de teclado e assim por diante. Bom, com isso a gente conclui o módulo de entrada e saída do curso. Eu vou interromper aqui, fazer uma pausa, enquanto o carro de som da greve passa.